Olá, aqui é a professora Ana Lívia Casani e nós vamos juntos ver a aula a respeito de teoria do desenvolvimento organizacional. Essa teoria teve sua origem em 1962, em sequência da teoria comportamental. Seu grande objetivo é justamente o crescimento e o desenvolvimento das organizações. Nesse contexto, foi levado em consideração um conglomerado de teorias a respeito do trabalhador, da empresa e do ambiente. Dessa forma, o desenvolvimento organizacional é um conjunto amplo de teorias e autores. Algo muito importante para o desenvolvimento é a mudança na organização. A mudança entra como um aspecto essencial dentro de um ambiente que também muda com muita velocidade. Então, hoje em dia, nós temos mudanças constantes e aceleradas na sociedade. Isso impacta diretamente as empresas, que também precisam ter flexibilidade e resiliência para desenvolver mudanças organizacionais. Alguns fatores interferem na velocidade dessas mudanças dentro da empresa. Posso citar dois, como por exemplo a cultura organizacional e o clima organizacional. Algumas pessoas têm dificuldade de diferenciar esses dois conceitos, eu vou te dar uma dica. Cultura organizacional é aquilo que representa a personalidade da empresa. Quem influencia essa personalidade? A forma como a empresa vive, a forma como ela contrata, a forma como os funcionários trabalham, a forma como eles interagem, a forma como a estrutura organizacional é dividida e até mesmo como a empresa é construída. Então, uma empresa com muitas paredes, com todas as salas separadas, ou todo mundo trabalhando junto, sem paredes. Então, são dicas que a própria estrutura nos dá a respeito da cultura organizacional. Mas um fator é o mais importante de todos, que é a cultura do líder principal, então do presidente dessa organização. Ele consegue, por meio das suas contratações, por meio dos seus gostos, por meio, enfim, da sua própria personalidade, levar para a empresa uma cultura organizacional específica. Existe cultura certa e errada? Não. Mas, por exemplo, com certeza, o ambiente empresarial de uma agência de publicidade é totalmente diferente de um escritório de advocacia. Inclusive, isso é representado na vestimenta que as pessoas usam nesses dois ambientes. Eu conheço agências de publicidade em que as pessoas precisam trabalhar com criatividade e, portanto, quanto mais confortável eles estiverem, melhor. Então eles podem trabalhar mais à vontade, podem trabalhar de bermuda, tem um ambiente aberto, pedem conselho para os colegas que estão ao lado, muitos usam fone talvez para se concentrar mais e tudo bem. Num escritório de advocacia, muitas vezes, se o funcionário não está de terno, ele está de camisa. Isso se reflete também em organizações financeiras, então bancos, em que o estilo de roupa representa a cultura organizacional. Ok? Essa é a primeira dica. E como eu identifico o clima organizacional? Clima é o que está acontecendo neste momento. Então, o clima organizacional é como está a interação entre as pessoas, como elas estão se sentindo, como elas estão produzindo. O clima é consequência da cultura organizacional. A diferença é que eu consigo alterar a cultura organizacional com bastante trabalho e ao longo do tempo. O clima não. Ninguém pode, por exemplo, bater na porta, aqui do estúdio que eu estou gravando, bater na porta e falar assim: muda esse clima organizacional que não tá bom. Já pensou alguém chegando lá no seu departamento? Muda aí esse clima que tá todo mundo com cara muito feia aqui. Pode até funcionar por um minuto, mas isso não vai perdurar, porque o clima é resultado de várias outras coisas, ele é uma consequência, tá? Eu não consigo mudar o clima isoladamente. Dando continuidade, bem, a mudança organizacional está relacionada com as fases em que o negócio está. Por exemplo, na fase pioneira é quando as empresas iniciam suas atividades. Depois, a empresa passa por uma fase de expansão, fase de crescimento, que exige mudanças. Depois, quando ela começa a crescer, ela percebe que é bom criar algumas regras, criar algumas normas. E, quando ela cresce ainda mais, é a fase em que ela precisa burocratizar algumas coisas.
criar processos bem definidos, senão vira tudo uma bagunça, uma grande bagunça. E por fim, a fase de reflexibilização, que é a busca constante por inovação e de refletir aí por tudo que a empresa vem passando. Dessa forma, chegamos ao questionamento: o que é desenvolvimento organizacional? Bem, para responder essa pergunta, nós utilizaremos uma definição de Chiavenato, de 2014, em que ele diz que desenvolvimento organizacional é uma abordagem baseada nas ciências comportamentais, em um esforço conjugado para melhorar a capacidade de uma organização de confrontar-se com o ambiente externo e incrementar sua capacidade de resolver problemas. Muito bem. Dessa forma, nós temos alguns objetivos do desenvolvimento organizacional. Quais são eles? São 3 objetivos principais de qualquer organização. O primeiro objetivo é geração de um senso de identidade dos trabalhadores com a organização. Segundo ponto é a evolução do sentimento de espírito de equipe por meio da união dos trabalhadores. E por fim, o amadurecimento da visão sobre o ambiente externo, tentando justamente facilitar o processo de adaptação de toda a organização. Dessa forma, como consequência, temos os pressupostos do desenvolvimento organizacional, que é constante e rápida mutação do ambiente. Isso vai acontecer para todo mundo, o mundo mudou, o mundo está mudando, o mundo mudará cada vez mais rápido, o que nos traz uma necessidade contínua de adaptação, que consequentemente eu vou necessitar, para me adaptar a essas mudanças, de uma interação do indivíduo com a organização. E tudo isso tendo consciência de que a mudança organizacional deverá ser planejada com antecedência. Também valorizando a necessidade de participação e de comprometimento das pessoas. Também sabendo que nós podemos utilizar diversas estratégias para isso. Por isso, a variedade de modelos e estratégias de desenvolvimento organizacional. Assim, o desenvolvimento organizacional é justamente uma resposta a todas as mudanças organizacionais. Pessoal, é isso. Muito obrigada e até a próxima!